uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 54 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira, dia 11 de outubro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu nesse dia 11, né? Parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Lembrando que hoje, dia 11, é véspera de feriado, o dia da padroeira do Brasil, né? E o dia das crianças. Então, é uma quarta meio sexta, né? Uma quarta com cara de fim de semana, né? E amanhã, sem dúvida, o Brasil se volta para a religiosidade e para as crianças. Como é quarta-feira, participação de Denise Brito e também José Júnior Lourenço, que eu chamo de Júnior Santista. Nos controles, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Júnior. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Dr. José Luiz, meu colega de bancada. E bom dia para todos que nos ouvem e nos assistem. Hoje é uma quarta, quase sexta, né? Então... Hoje, já viu, né? Hoje é um dia que todo mundo imagina aí já se preparando para o fim de semana. Júnior Santista. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, doutora Denise. Estamos aí na quarta-feira, pré-feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil. Vamos lá, vamos para cima com as nossas notícias. Só uma curiosidade aqui, Dom Pedro I nasceu no dia 12 de outubro. Nosso imperador, não tinha conhecimento. Nosso rei soldado nasceu no dia 12 de outubro. E muitos dizem que o Dia das Crianças e também o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, que é a padroeira do Brasil, também tem relação com o nascimento dessa data especial, que é o nascimento de Dom Pedro I. Então são 3 datas importantes. O nascimento de Dom Pedro I, nosso imperador, data do dia da nossa padroeira, né? Nossa Senhora Aparecida, e Dia das Crianças também. Não é mundial, é data nacional. É data nacional. Data nacional. Data nacional. Aí tem uma explicação, né? Dia da criança. Posso continuar com as curiosidades sobre o dia 12 de outubro? Também é aniversário da Vila Belmiro e é aniversário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Hoje, então, dia 12 é aniversário dia da 12 é Vila? aniversário do Cristo e da Vila Belmiro. Belmiro. Precisa de um rosário, Sim, um romaria, contos e milagres. Tem bastante data bonita para comemorar amanhã, além do E feriado. o milagre do Santos está acontecendo. Eu, enquanto santista e enquanto católico também, eu espero que quando for construída a nova Vila Belmiro, se Deus quiser, ela vai sair, que ela também tenha essa mesma data de inauguração no dia 12 de outubro, porque é muito significativo. Mas já pensou? Então, para o pessoal daí, para os eternos apaixonados pelo Santos Futebol Clube, tá aí a possibilidade de amanhã dobrar o joelho e falar, poxa, uma intervençãozinha, né? Para não cair, para ficar na segunda. Olha, levando em conta os títulos de rainha que Nossa Senhora tem, que nós tivemos o rei, é melhor proteger o nosso reinado, né? Tá certo. 9h57. Como boa santista, né? Sim, Como boa santista, a Denise também torce. Maria Clara, vamos para a pauta então? Vamos para a pauta do Virtual News de hoje. Principais notícias desse dia 11 de novembro de 2023. Não, outubro. Olha eu aí, adiantando o mês. Bombardeiro israelense atingiu sul do Líbano após lançamento de foguete do Hezbollah. Chega a Brasília primeiro avião trazendo brasileiros de Israel. TSE suspende julgamento de Bolsonaro por abuso de poder nas eleições. Linhas intermunicipais do MTU terão horário especial no feriado de Nossa Senhora Aparecida.
Relator quer aprovar reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário até 9 de novembro. Brasil não se encontra em situação de equilíbrio, diz diretivo da IFI. ETEC para curso técnico de administração na Zona Noroeste de Santos. Festival do Imigrante leva lazer, música, dança e gastronomia na Praça Mauá, em Santos. E Escola de Bailado Municipal de Santos abre inscrições para processo seletivo de 2004. Tá aí a pauta do Virtual News de hoje. Até que tá uma pauta tranquila, não tá uma pauta, né? Mais leve, né? Mais leve, pré-feriado uma pauta suave, né? Agora vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Aí pega. Para não passar em branco, embaixador de Israel cobra do governo Lula posição mais firme contra o Hamas. Estadão. Primeiro voo da FAB com resgatados de guerra em Israel chega ao Brasil. Está no UOL Notícias. Israel confirma que brasileiros estão entre os reféns do Hamas. Manchete do O Globo. A AGU deve aconselhar Lula a vetar ao menos parte do marco temporal para respeitar decisão do STF. Está no Jornal do Brasil. 9 funcionários da ONU foram mortos em ataques aéreos israelenses. Está no G1. Sobe a 2.255 o número de mortos na guerra entre Hamas e Israel. Matéria de R7. Conab, produção de carnes deve ser recorde em 2023-2024 para 30,8 milhões de toneladas. Está na Broadcast. PT deu calote em produtor há 13 anos. Dívida ultrapassa 20 milhões e credor vira Uber. Matéria do Estadão. Senado aprova a moção de repúdio ao Hamas por atentado em Israel. Manchete da Isto É. E Dino falta a convocação e presidente do colegiado deverá pedir impeachment. Matéria do Estadão. Tava pegando. Fique à vontade, Denise. Eu vou comentar a primeira, porque não tem como ser diferente, né? A gente vem fazer um programa tão gostoso desse, mas não tem como você deixar passar em branco essa questão da guerra entre Israel, né, e a Palestina. E quando fala guerra, parece que duas pessoas resolveram, né, 2 caprichos de 2 líderes resolveram brigar. Não se trata disso. Quero trazer aqui uma reflexão para todos. Muitas vezes as pessoas pensam, né, especialmente quem gosta de estudar história, enfim, mas como é que pode? Alguém, você já se pegou pensando nisso? Mas como que pode, né? O nazista matou tantas pessoas, com a concordância de tanta gente. São questionamentos que você em algum momento já fez. Como que isso pôde acontecer debaixo dos olhos do mundo e ninguém fez nada, né? Essa barbárie. Eu vou dizer como foi que isso aconteceu. Isso aconteceu porque lá na Segunda Guerra aconteceu o que está acontecendo agora. Quando você vê pessoas, né? E não são pessoas comuns, como já dissemos aqui, porque temos pessoas comuns e temos os deuses do Olimpo, temos os nossos governantes, né? Não são pessoas que ocupam cargo nenhum, elas têm relevância e voz. Quando você vê esse tipo de pessoa não condenando o que aconteceu em Israel no final de semana, e aquilo ali não foi nada além de barbárie e terrorismo, você chega à resposta de como eu abri o meu comentário. O nazismo aconteceu porque pessoas, naquela época, tergiversaram sobre um absurdo que foi o genocídio contra os judeus e tantas outras pessoas. Aí, quando você vê o presidente da República, né, assistimos ontem, durante a semana toda, na verdade, parlamentares aliados ao PSOL, ao PCdoB, parabenizando o Hamas pelo que aconteceu. Hoje, acabei de ler aqui, foi um assessor de um deputado, um outro que tinha um cargo lá, foram exonerados porque fizeram comentários absurdos diante de uma foto de uma menina que estava toda suja, com as calças sujas, enfim, possivelmente estuprada, rindo, né? Graças a Deus o Congresso resolveu exonerar esse assessor desse deputado, mas enfim, quando você vê que pessoas não se posicionam firmemente contra esse terrorismo, e não tem outro nome porque aconteceu, é terrorismo, é barbárie, é selvageria,
Então, quando essas pessoas não se posicionam, essas pessoas que têm a obrigação de se posicionar, presidente da República, ministro dos Direitos Humanos e tantas outras pessoas. O Itamaraty fez um absurdo. Nós tivemos um brasileiro, 2, né, até agora, que faleceu. E o Itamaraty lançou uma nota. O Hanani faleceu. Não, ele não faleceu. Foi morto. Ele foi assassinado pelo ataque terrorista do Hamas. Né? Então, dá para a gente entender por que, na Segunda Guerra, Hitler fez o que fez diante dos olhos do mundo. Porque pessoas como o presidente Lula, como o ministro dos Direitos Humanos, como tantos parlamentares no Congresso, fizeram vista grossa, quando não apoiaram textualmente, como a gente tem visto. Não é nenhuma novidade, e para não passar em branco, vamos falar desta guerra, né? Não é nenhuma novidade que o PT apoie terroristas, né? Então, não surpreende ninguém. Essa que é a grande verdade. O próprio Hamas, ele parabenizou o senhor Lula, quando ele ganhou a eleição no ano passado, por mais que o PT tente esconder, dizer que é fake news. Já teve aí alguns pseudo-órgãos de imprensa ligados à esquerda que falaram, olha, isso não aconteceu. Mentira, a nota ela é oficial e está lá. Então, quer dizer, a gente já sabia que o PT fazia isso, né? Todo mundo sabia, ninguém foi enganado. Mas fizeram acreditar que era o governo do amor, que estava tudo certo e tudo bem. É lamentável. As cenas que chegam de Israel são para lá de lamentáveis, são tristes. Mulheres, crianças, todo tipo de pessoa é morto a sangue frio e sem nenhum tipo de dó. E hoje eu estava vendo um vídeo pela manhã de como eles agem. Vocês já pararam para ver o quanto que é bem parecido com os traficantes aqui no Brasil? É aquela tática de guerrilha, aquela coisa bem rasteira, né? Tá aí. Infelizmente é isso. O mundo ele vai muito mal. Mais uma vez aí uma guerra. Para das curiosidades que existem no mundo, eu ainda vi o Putin falando que eles deveriam buscar a paz. Acredite se quiser. São os absurdos, né? São os absurdos. O Putin daqui a pouco está condenando a questão lá na É surreal. O que me chama a atenção é que de um lado existem palestinos, de outro lado existem israelenses. Existem os extremistas. Nós estamos falando de Hezbollah, nós estamos falando de Hamas, nós estamos falando do pessoal do Irã que está dentro, nós estamos falando de todo esse pavio de pólvora que é o Oriente Médio. Uma questão milenar e principalmente são vidas. Houve um ataque em 2016 e nós estamos com isso para ser feito. Houve uma retaliação em 2017 e o que nós observamos são civis sendo feitos de alvos. Lógico, quando você vai bombardear a retaliação de Israel, óbvio, pessoas inocentes morreram. Mas o Hamas iniciou matando pessoas inocentes em uma situação totalmente absurda. Absurda. Não tem nenhum tipo de defesa para esse tipo. Não dá para concordar com isso. Não eram soldados lutando contra soldados. Eram civis, desarmados, que nem sequer tinham ideia do que ia acontecer, porque não se tinha conflito e houve essa questão. Existem brasileiros, existem franceses, existem várias alemães, nacionalidades. existem americanos, existem argentinos que estão sob posse dos extremistas, reféns, sendo feitos de reféns e feitos de escudo humano. Há um relato de um vídeo de uma criança de 12 anos sendo arrastada como escudo. Não dá para a gente concordar com isso. Isso não é dizer que Palestina tem razão ou que Israel tem razão. Isso é dizer que a vida é maior do que qualquer coisa. Fique claro, Márcio, que ninguém aqui é contra as reivindicações da Palestina. Não é disso que se trata. O Estado palestino, em que pese muitas vezes foi tentado criar esse Estado desde 1948, quando a ONU reconheceu Israel como Estado. De lá para cá, a Palestina não aceitou nenhuma das tentativas de criação do Estado. Contudo, não se fala aqui que a Palestina não tem direitos de ter um Estado. Sim, não se trata disso. A prova disso é que em Israel
20% da população são de palestinos, de árabes, que têm o seu direito reconhecido perante Israel. Agora, sabe quantos israelitas você encontra na Palestina? 0%. 0%. Israel é signatário de todos os tratados internacionais de direitos humanos. A Palestina, 0%. Então, né? Agora, até para a guerra, por pior que ela seja, e até o pior dos líderes que vai para uma guerra, existe um código. Você não atira, você não ataca civis dessa maneira como foi feito. Infelizmente, nós assistimos essa semana a barbárie. 40 crianças mortas, queimadas, decapitadas na frente dos pais. Isso não tem nenhum tipo de defesa. Não tem justificativa para isso. Não Exato. dá pra... Olha, não, você não está vingando. Isso é a barbárie. Uhum. Isso é o pior do ser humano. Isso é o instinto mais primitivo e mais perverso do ser humano. E eu acho que o pior dessa história é você olhar pessoas que ainda defendem. Então tome muito cuidado com as ideologias que você acaba por defender. Porque no fim das contas você acaba apoiando esse tipo de matança. Tome muito cuidado, ideologia mata. E não é pouco. 10 horas mais 9 minutos, tem nós vamos para o Virtual News, já para as pautas, porque vamos falar também dessa guerra, tem informação sobre essa guerra, e a gente vai entrar novamente nesse assunto. E realmente é o que o mundo está observando, todo esse conflito no Oriente Médio, e já há mais integrantes agora participando dessa guerra. 10h10, vamos às pautas do Virtual News. Bombardeiro israelense atinge sul do Líbano após lançamento de foguete do Hezbollah. Bombardeiros israelenses atingiram cidades do sul do Líbano nesta quarta-feira em resposta a um novo ataque com foguetes do poderoso grupo armado Hezbollah, enquanto a violência transfronteiriça se estendia pelo 4º dia. O Hezbollah disse ter disparado mísseis de precisão contra uma posição israelense, em resposta à morte de seus membros em bombardeiros israelenses no início desta semana, prometendo respostas decisivas aos ataques em territórios libaneses, especialmente os mortais. Os militares israelenses disseram que estavam atacando o Líbano depois que uma de suas posições no norte, perto da cidade de Israel de Arab al-Hamash, foi alvo de tiros antitanque na quarta-feira. Israel não forneceu imediatamente detalhes sobre as vítimas. Uma fonte de segurança libanesa disse que o Hezbollah disparou 2 mísseis de precisão contra Israel e que o grupo considera seu inimigo jurado. Os libaneses que vivem nessas cidades dizem que a violência recente trouxe de volta memórias do verão de 2006, quando o Hezbollah, apoiado pelo Irã e Israel, travaram uma guerra brutal que durou 1 mês. A estação de televisão libanesa local Al Jaded transmitiu imagens de nuvens de fumaça branca saindo de uma região arborizada perto de algumas casas e terras agrícolas de Daira. O Hezbollah e a facção palestina Hamas reivindicaram ataques do Líbano na terça-feira. O Hezbollah do Líbano disparou um míssil teleguiado contra um tanque israelense, publicando um vídeo de sua destruição. E o Hamas disse que lançou uma salva de foguetes contra Israel. Nós temos o Ocidente declarando apoio a Israel. Nós temos toda uma condição bélica que Israel tem, né? E nós temos conflito Irã, nós temos os árabes, nós temos palestinos, nós temos o mundo e nós estamos observando uma segunda guerra, um segundo conflito. A guerra da Ucrânia já está se estendendo, daqui a pouco está completando 2 anos, e parece que não se tem um término para esse conflito. Nós noticiamos aqui semana passada uma aldeia que quase foi dizimada na Ucrânia. E agora nós estamos vendo aí um número de mortos, 2.500, isso vai continuar subindo, os ataques continuam. O Hezbollah agora também junto. Teherã disse não ter nenhum envolvimento, mas parabeniza o Hezbollah e festeja a ação. Nós entendemos toda essa questão política, religiosa, as tendências, mas a coisa lá está pegando fogo. E não é brincadeira, nós estamos falando do Oriente Médio, nós estamos falando de um barril de pólvora, onde povos milenarmente
guerreiam entre si. Eram tribos que guerreavam e foram evoluindo, e é essa questão, tanto basicamente religiosa, né? Basicamente religiosa. Não tem como, né, dissociar o que está acontecendo da religião, porque foi como o Márcio disse, né? Evoluímos, mas não evoluímos. Mais ou menos, não é? Porque você veja, o motivo de tudo isso é porque cada um interpreta um livro de uma maneira diferente, né? Colocando isso, a gente sabe a maneira como esses grupos terroristas, o Hamas, o Hezbollah e tantos outros que tem, eles querem implantar nada além da Sharia. O estatuto do Hamas é muito claro e convido as pessoas que nos ouvem e nos assistem a ler. Joga no Google, Estatuto do Hamas. Qual é a primeira parte, a lição maior, né, o objetivo maior do Hamas? Dizimar, eles usam essa palavra. Qualquer pessoa, né, por assim dizer, que não professe a fé deles. Então aí entra cristãos, israelitas, não cristãos, qualquer outro tipo de religião, indianos. Essa é o norte, né, o que permeia esse tipo de extremismo. Então, repito aqui, não se trata aqui de falar os palestinos não têm direito de ter um lar. Claro que tem, todo mundo tem, os palestinos, os árabes, seja quem for. Contudo, esses grupos extremistas, Hamas, Hezbollah, são os grandes patrocinadores e únicos responsáveis pelo que a gente está assistindo. E vou além, são covardes da pior maneira. Por quê? Ontem foi noticiado na rede CNN Internacional onde eles ficam, né? Os soldados, os cabeças grandes e os armamentos ficam em bunkers por baixo subterrâneos. Eles ficam lá muito bem guardados. E quem eles colocam na frente? Os civis, crianças, mulheres, idosos. Quando o Israel, que não atacou nenhum alvo, sem antes avisar, evacuem os locais, o que eles fazem? Não deixam a população sair. Por quê? Quando as fotos vierem, olha, mataram inocentes. Então é isso. Não é nada além disso. É terrorismo, covardia e barbárie. Esse é o termo que não existe outra coisa, né? Falta até palavras para a gente qualificar e nominar isso. Como eu falei, vocês já perceberam que o tráfico faz algo muito parecido aqui no Brasil e que as táticas são muito parecidas. A verdade é a seguinte, mais uma vez, toda essa guerra ela é lamentável, tá entrando muita gente pesada nisso. O Hezbollah ele tem um poderio bélico maior do que o Hamas, então isso pode realmente se converter numa briga um pouquinho pior, mas a gente deve lembrar que o poderio de Israel também é muito potente. Quando eles acionam aquele domo, eles conseguem proteger boa parte do seu território. E tudo isso é muito importante para ser mantido, porque resguarda um pouco ali da população de Israel. O Hamas ele obteve sucesso porque esse ataque foi surpresa, né? E um outro ponto também que não foi explorado ainda pela mídia é o fornecimento dessas armas. Captaram algumas fotos em que foguetes típicos da Coreia do Norte foram fornecidos para o Hamas. Então vocês percebam que todo esse pessoal aí que tem essa ideologia podre, que é a esquerda, eles estão muito conectados. É Coreia do Norte, é Rússia, esses islâmicos, então é uma situação muito complicada. Como bem disse a doutora Denise, o Estatuto do Hamas ele prevê a implantação da Sharia. E isso não é brincadeira, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo um rabino na Rádio Jovem Pan, e ele falava que, olha, eles têm a ordem de matar todos que eles consideram hereges. Então, se você é um herege por ser cristão, por ser judeu, por ter qualquer outra confissão de fé que não seja deles, você é um herege que merece morrer. Ou seja, é um extremismo muito pesado e que leva a esse tipo de situação. Então,
essa briga não é brincadeira. É bom que o mundo acorde e vê que com certos grupos não se tem diálogo. Com certos grupos o diálogo é esse. É a parte bélica, é você colocar o poderio estatal em cima ou você sucumbe. Porque pensar que vamos negociar, vamos fazer acordo de paz, você está lutando contra pessoas que não pensam em paz, não pensam em nenhum tipo de ética, nenhum tipo de nada. A única intenção deles é matar, porque eles têm essa promessa de ter as 72 virgens no tal paraíso deles. E assim vivemos. A crença religiosa sendo algo muito forte. Lembrando que é a Terra Santa. Sim. A terra onde Cristo nasceu, a terra onde Cristo viveu, por onde Cristo passou, por onde toda a história da humanidade foi exercida. Essa é a Terra Santa. E o que nós temos? Guerras e mais guerras na Terra Santa. Vamos voltar aqui à questão do Paquistão, que nós falamos ainda esta semana, o terremoto no Paquistão, que houve problemas sérios, graves em relação a essa questão, que houve tremores de terra, vítimas, né, muitos mortos, e o país, que está sob o comando do Talibã, também passa por dificuldades. E não tem como se recuperar se não tiver o auxílio internacional. Né? Então, olha, vocês, lembrando que os Estados Unidos saiu do Paquistão já tem algum tempo, né, que devolveu e automaticamente o Talibã assumiu. E claro, né, levando aí a mão dura e o terror da sua administração sobre o povo paquistanês. Um comentário sobre esse tema também. Eu acho que boa parte desses ataques coordenados aí que a gente vê, Rússia, Coreia do Norte, todo esse pessoal do mundo islâmico, eles também estão muito conectados à fraqueza dos Estados Unidos. A partir do momento que os Estados Unidos ele teve uma fraqueza nas suas políticas internacionais, parece que a coisa degringolou. Aliás, não parece, degringolou de verdade. Infelizmente, muita gente comemorou quando o Joe Biden ele foi eleito, dizendo que o mundo teria paz, que o Trump era a própria encarnação do mal. A grande verdade é que o Donald Trump manteve Coreia do Norte e todo esse pessoal aí do lado de lá muito quietinho. Porque ele, na sua loucura, ele conseguia manter muita gente quieta. Agora parece que o senil Joe Biden não consegue fazer a mesma coisa. Em que pese agora tenha se manifestado, dizendo que apoia Israel, essa coisa toda, mas a verdade é que o mundo está descontrolado e boa parte disso também passa pela fraqueza dos Estados Unidos. Nós tivemos manifestações pró-Israel e pró-Palestina em São Paulo e Brasília. Pessoas se manifestando. E aí eu tenho um brasileiro confirmado, a morte de um brasileiro, depois o segundo brasileiro, e pessoas que estão sendo... Como é que eu vou apoiar algo desta magnitude, tendo em vista que um brasileiro foi morto? Agora, uma notícia que chega agora... Inocentemente, sem ter a menor ideia do que... Porque está tendo uma guerra na Ucrânia, se eu for para lá, eu sei. Uhum. Sim. Agora eu estou numa rave, eu estou num lugar, eu estou participando, eu estou festejando, e aí parece que o Hamas acaba de divulgar que tem um brasileiro entre os que foram sequestrados, né? O Hamas divulgou, o Israel já havia dito isso. Que existem brasileiros. Entre os reféns, que o Hamas, me parece que tem 100 pessoas de reféns, entre eles há um brasileiro. Então, além das mortes dos brasileiros, temos um brasileiro refém. Então, como é que eu vou apoiar algo assim? Como é que eu vou comemorar algo assim? Como é que eu vou levantar uma bandeira? É indefensável. Posso fazer um exercício de futurologia, um pouquinho só? O governo do Luiz Inácio, através de todo o seu aparato, não vai nem ligar para esse brasileiro. Infelizmente, essa é a verdade. O Senado já se posicionou, o Itamaraty, o embaixador já cobrou, e eu acho que o Brasil vai ter que tomar um posicionamento muito mais rígido agora, que, sem dúvida, além de tudo, existe um brasileiro. Mas a vida do brasileiro é superior à vida... Não, é uma vida igual a todos os outros, é uma atrocidade igual a todas as outras. Outra pergunta pertinente aqui. Nós vimos durante toda a campanha, todo esse tempo, a esquerda, qual era o lema? Tudo pela democracia, somos os defensores da democracia, ministro Alexandre de Moraes, vou salvar a democracia. E agora você vê a esquerda se manifestando massivamente. Ontem em Brasília tivemos que assistir palanque de PSOL, PCdoB, pró-Hamas.
Esses são os defensores da democracia? É bom que as pessoas não esqueçam disso nas próximas eleições. Essas são as pessoas que defendem a democracia. Acho que nesse atrito entre Hamas, Israel, Hezbollah, Israel, o que tem que prevalecer é a vida. Exato. É a vida. As decisões, é a vida. Mas você não pode colocar nesse bojo pessoas que são de outras nacionalidades que estavam ali por outro motivo e que foram envolvidas nisso. Então isso tem que ser em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. E um ponto importante, Márcio, que você citou, é que não é que a vida do brasileiro valha mais. A questão não é essa. A questão é que para o governo brasileiro ele tem que ir atrás de cada vida de cidadão brasileiro, sim. Ele tem que se importar com cada brasileiro que possa ter sofrido algum problema em qualquer lugar do mundo. Esse é o ponto. Eu vou estar até mudando um vídeo de uma matéria aqui. 10 horas e 24 minutos. Vamos à próxima matéria? Chega em Brasília o primeiro avião trazendo brasileiros de Israel. Menos 2 que foram mortos. Vou começar assim para ficar o pessoal entender. Sim. Menos 2 brasileiros que foram mortos. O primeiro avião de resgate trazendo brasileiros de Israel pousou em Brasília por volta das 4 horas e 10 da manhã desta quarta-feira. A aeronave, um K-630 da Força Aérea Brasileira, FAB, com 211 brasileiros, decolou de Tel Aviv às 14 horas, horário de Brasília, de ontem, e fez um voo de cerca de 14 horas direto para a capital federal. Do total, 107 passageiros desembarcaram em Brasília e 104 seguiram para o Rio de Janeiro em 2 aviões da FAB. O governo federal mobilizou a repatriação dos brasileiros devido ao confronto iniciado no último fim de semana entre Israel e o grupo Hamas no Oriente Médio. Estão previstos mais 4 voos até domingo, dia 15, na chamada Operação Voltando em Paz, coordenada pelos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Neste primeiro momento, a estimativa é de retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina. As próximas aeronaves com repatriados pousarão no Rio de Janeiro, no Recife, em São Paulo e as 2 últimas no Rio de Janeiro. Para o deslocamento até o destino final de cada as passagens serão custeadas pela empresa Aérea Azul. A parceria é uma articulação da Presidência da República e da companhia. O Itamaraty já colheu os dados de pelo menos 2.700 brasileiros interessados em deixar a região e voltar ao Brasil. A maioria é de turistas que visitam Tel Aviv e Jerusalém. Desse total, menos 2 que foram mortos. Está sequestrado, e um né? que está sequestrado. Acho que quando a gente coloca isso, as pessoas entendem que tem gente lá, que poderia ser um parente seu, poderia ser alguém da sua família, um conhecido. É disso que nós estamos falando. Quem sabe dessa forma as pessoas começam a entender o que é esse conflito. Sim, é uma notícia boa, né? No meio de tanta tristeza, saber que parte desses brasileiros, né, 100 e poucos, lograram êxito e voltaram para o Brasil, mas como o Márcio disse, né, 2 mortos, um que foi raptado, né, sequestrado pelo Hamas, e me parece que ao todo eram 1.000 pessoas. Espero que esses aviões obtenham êxito e vamos rezar para que esses brasileiros consigam retornar para o país, né? Quem estava viajando ou quem morava em Israel e pôde pedir a repatriação, que é voltar para o país de origem, né? Desejo sorte e que Deus proteja a todos. É bom lembrar que aquela região, ela faz parte de muitos pacotes de turismo, né? Muita gente vai visitar a Terra Santa e de diferentes confissões religiosas. É o judeu que vai para lá, é o católico que vai para lá, é o evangélico que vai para lá, porque quer realmente conhecer aquela região que, além de tudo, ela é muito bonita, né? E aí, quando você está no meio da diversão, no meio de um passeio, você é surpreendido com uma guerra, com um problema do tamanho do planeta, literalmente, e se vê obrigado a voltar. Que bom que chegaram em segurança, graças a Deus tiveram a sorte de não sofrer nenhum tipo de problema, exceto os 2 que já foram confirmados mortos aí, e esse que está sequestrado. E o que a gente pede é que não só os brasileiros, mas todos se livrem dessa questão aí, dessa guerra, porque em lugar nenhum do mundo guerra ela é bem-vinda. Muitas vezes ela se faz necessária, mas ela nunca é bem-vinda. Lembrando que esses brasileiros estavam em Israel. Os brasileiros na faixa de Gaza
estão com uma dificuldade enorme Sim. para conseguir sair Sim, da faixa para sim, acessar sim, e poder sim. serem repatriados. Sim. É uma outra condição agora que está sendo observada. E parece que esse pessoal é quem estava em Tel Aviv, Jerusalém, ali numa estava região ali em mais... Israel, né? E agora a questão de quem está realmente na faixa de Gaza e sobreviver aos ataques e conseguir chegar ao Egito, já que a passagem foi destruída. Então tem toda essa situação, se vai poder sair, se não vai poder sair, tem tudo isso envolvido. E agora com o Hezbollah do Líbano também, aí nós temos uma outra situação envolvendo o Líbano, se tiverem brasileiros lá também. Deixa eu só fazer um pequeno adendo, Márcio. Muita gente aí, quando a gente vê essas manifestações que aconteceram em Brasília, em São Paulo, pró-Palestina, contra Israel, essa coisa toda, se vocês puxarem um pouquinho na memória de vocês, quando houve aquele episódio de Brumadinho, Israel mandou aviões para cá, equipamento para cá, vieram para cá com toda a alegria Aliás, do foi o mundo único país, doutor, para colaborar com o Brasil. Uma tragédia, né? Será que é justo ver gente ligadas a governo, ligadas a partidos políticos, fazendo manifestações pró-Hamas que tem o desejo de matar judeus? É para se pensar tudo o que acontece no Brasil. A gente não discute a história, né? Porque a história Exato. traz que houve entrou em conflito com o outro entrou em conflito, houve atrocidades em várias vertentes. Sim, sim. Mas o que a gente está dizendo é que não se pode nem matar palestinos e não São se pode vidas. matar israelenses. Exato. São vidas, são pessoas. Não dá para você chegar e falar, olha, não dá, você tem que parar e falar, meu Deus, é um conflito mundial onde vidas estão sendo ceifadas, onde crianças... Terror. O Não dá pra terror gente foi... falar, né? Ou na pior das hipóteses, Márcio, faça o que diz a Constituição, o princípio da não intervenção. Se não é para falar algo de bom, fique quieto. É isso que a gente pede para esses partidos políticos, para esses políticos, porque afinal de contas eles deveriam representar o povo brasileiro. Não representam. A única coisa que eles fazem é fazer a gente passar vergonha. Nada além disso. Não, você está defendendo, você acha legal? Então, passagem para lá, escolha o seu lado e vá à guerra. Exato. 10 horas mais 30 minutos, próxima matéria. TSE suspende julgamento de Bolsonaro por abuso de poder nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu nesta quarta-feira, dia 10, o julgamento de 3 ações das quais o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2022. Esta noite, o tribunal ouviu os advogados de defesa e acusação, além do Ministério Público Eleitoral, o MPE, que defendeu o arquivamento das ações contra o ex-presidente. Em seguida, a sessão foi suspensa e será retomada na terça-feira, 17, quando os ministros vão iniciar a votação. Nas ações que estão em julgamento, Bolsonaro é acusado de usar a estrutura da presidência da República para promover sua candidatura à reeleição. O primeiro processo do PDT alega que o então presidente fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais live no dia 21 de setembro de 2022, dentro da biblioteca do Palácio da Alvorada, para apresentar propostas eleitorais para pedir votos a candidatos apoiados por ele. O segundo processo trata de outra transmissão realizada em 18 de agosto do ano passado. Segundo o PDT, Bolsonaro pediu votos para sua candidatura e para aliados políticos que também disputaram as eleições, chegando a mostrar os santinhos das campanhas. Na terceira ação, as coligações do PT e do PSOL questionaram a realização de uma reunião de Bolsonaro com governadores e cantores sertanejos entre o dia 3 e 6 de outubro para anunciar apoio político para a disputa do segundo turno. A defesa. Durante o julgamento, o advogado Tárcio Vieira de Carvalho, representante de Bolsonaro, questionou a legalidade do julgamento, conjunto de 3 ações, e afirmou que a medida prejudica a defesa. Sobre as realizações das lives, o advogado afirmou que não foi usada a estrutura estatal. Segundo o defensor, as transmissões foram feitas por meio de redes privadas de Bolsonaro. Essa reunião ocorreu na parte externa do palácio. Nas imagens não aparece nenhum símbolo da República, não há simbolismo nenhum, não aparece bandeira, brasão, não houve ganhos eleitorais, afirmou. O Ministério Público Eleitoral defendeu o arquivamento das ações. Para o vice-procurador eleitoral Paulo Gonete Branco, as transmissões não foram capazes de causar impacto sobre a legitimidade do pleito. Na ação em que se pede áspera perda de inegibilidade, se exige que a característica a gravidade do ato, em termos de impacto substancialmente negativo sobre a legitimidade do feito, afirmou. Bom,
nos bastidores aqui, a Denise falou, não, hoje eu não vou falar muito, não, tudo mais. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu estou acometida de uma enxaqueca muito forte hoje, então disse ao Márcio que falaria pouco. Mas diante dessa pauta, é impossível não falar. Veja, eu queria fazer uma pergunta. Como é que a pessoa é impedida de fazer uma live? O que é uma live? Pegar o seu celular e falar com os seus seguidores. De dentro da residência. Até onde eu sei, o ex-presidente Bolsonaro, o domicílio dele, a residência, era o Palácio da Alvorada. Então, meu Deus do céu, aonde que esse homem ia fazer a live? Dentro da casa dele. Como fez? Dentro de um quarto, me parece que fez lá fora, né, no quintal, não sei aonde, em algum lugar, aonde não apareceu nenhum símbolo da República. E depois, para o final, quando apareceu toda essa polêmica, dizendo que ele não poderia fazer as lives de lá, mas o homem morava lá. Enfim, ele alugou um apartamento lá em Brasília para fazer essas lives de dentro desse apartamento, para que esse tipo de narrativa, né, não perdurasse. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, muito bem pontuado pelo advogado de defesa do ex-presidente Bolsonaro, é o seguinte: não houve nenhum impacto essa live que o homem fez do lado de fora da casa. Não tinha nenhum símbolo, não utilizou rede pública, como faz o Luiz Inácio, né, com as lives dele. São feitas de dentro do Palácio da Alvorada, com a TV do governo, o Marcos Uchoa lá pago com o dinheiro do pagador de imposto. Então, enfim, espero que, assim como o Ministério Público pediu pelo arquivamento, porque não viu ali substância, não viu cabimento, né, para que continue esse tipo de ação infundada, então espero que seja acolhido esse pedido do Ministério Público e a defesa tenha êxito nesse sentido, porque de fato não tem nenhum tipo de substância, cabimento esse tipo de denúncia feita e ação impetrada pelo PDT, né, pelo Carlos Lupe lá. A verdade é que, mais uma vez, soa extremamente ridículo esse tipo de situação, né? Porque realmente não houve nenhum ganho eleitoral para o Bolsonaro, e ainda que se tivesse utilizado algum símbolo da República que tivesse por detrás ou coisa do gênero. Gente, vocês tratam a República como se fosse uma entidade gigantesca que tudo resolve e tudo faz. Não é verdade, não é verdade. A grande... chega a ser cômico isso, porque nós vemos esse tipo de ação aí que me parece que não é aquilo que se faz, mas quem faz. Quem faz? Porque não faz sentido algum. O Luiz Inácio está lá fazendo live toda semana, que por sinal ninguém vê. Com o aparato estatal. Com o aparato estatal, com o Marcos Uchoa pago com dinheiro público. Ministras andam de jatinho da FAB para assistir. E isso eu nem vou contar os milhares de artistas financiados com dinheiro público que vivem sondando, fazendo shows, essa coisa toda. Uhum. Olha, o Brasil não tem jeito. Essa que é a grande verdade. Eu vou me ater às 4 linhas da Justiça Eleitoral. Se realmente o presidente for observado que cometeu um crime, que isso o leve à inegibilidade, então nós vamos ter uma condição de execução que sirva para os demais. E aí toda essa questão eleitoral vai precisar ser revista. Porque a formatação e a decisão, sendo ela pessoal, torna toda a justiça de forma viciada. Deficitária. Porque, na verdade, então, já para não acontecer esse tipo de situação, ou você elimina a reeleição, não se tem reeleição, ou você diz, gente, propaganda, cada um faz a sua, mas você que está no governo, você não pode usar a máquina e você não pode aparecer em público nas suas lives. Porque como é que você vai interpretar isso? Exato. Isso que está acontecendo com o presidente da República... Tem que valer essa régua para os outros. Para todo mundo. Porque como é que você interpreta isso? Com nuances? Não, eu não estava. Você é o presidente da República. Você é o governador. Você é o prefeito. Você tem um domicílio. É o vereador.
Você está imbuído de um cargo público. As suas ações, elas denotam. Ninguém vai separar a pessoa do presidente do Jair. Exato. Como é que nós vamos interpretar isso? Quer dizer, é se iludir. São leis que propagam uma condição que, na verdade, é imperfeita. Eu estou falando besteira aqui. Não está falando. E outra coisa que precisa ser ponderada. Caso o ex-presidente Bolsonaro venha a ser condenado nessas outras 3 ações, as pessoas precisam lembrar do passado. Por que o presidente Bolsonaro talvez tenha feito essa live lá do Palácio do Planalto? Primeiro, porque ele morava lá, então é residência dele. Segundo, porque outras pessoas fizeram. A ex-presidente Dilma, na reeleição, aparecia falando para a TV de dentro do Palácio do Planalto. Por óbvio, a mulher morava lá, não é? Então, se ele fez, foi porque houve precedente. Alguém no passado fez e não foi punido. Então, muito bem pontuado pelo Márcio. Alguém no passado fez, não foi punido. Ok. O presidente Bolsonaro achou que poderia fazer porque outro fez. Está sendo punido agora. Então, o que nós esperamos é que a mesma régua que mede agora as ações do ex-presidente Bolsonaro seja utilizada daqui para frente para os próximos candidatos, para os próximos cargos e para as próximas eleições. Nada além disso. Eu só tenho... E o rigor da lei. Eu tenho só mais um ponto sobre esse tema, que é uma situação no mínimo cômica. Essa história da república, ou a res pública, coisa pública, ela também denota uma situação para lá de estranha. Você não pode utilizar esse aparato, a localização do Palácio do Planalto para você poder fazer uma live. Ok. O financiamento de campanha é público. Ou seja, no fim das contas, saiu tudo do seu bolso. Que diferença fez você filmar no Palácio do Planalto, ou você filmar na rua, ou em um estúdio, o tempo todo? Quem pagou você a conta pagou a fomos conta. nós. Essa que é a grande verdade. Tá aí. O dinheiro é público, mas a sede não pode ser. Ok, você não pode utilizar. Tudo bem. Tá valendo. Agora tem que ser ipsis literis, né? Ali em cima, na medida. Não tem para onde escapar, é aqui. O fio da navalha é um só. Pronto. É assim. Agora, não dá para se ter uma condenação, depois, vamos dar fazer uma... não era bem assim. Não. Que bom que eu já falei. Daniel foi rápido. Alguns aí, o negócio prolonga, estende. Vamos acompanhar. E é bom lembrar também que tudo isso está se criando jurisprudência. Vamos ver se lá na frente vai valer para o lado que hoje acusa. A saber. 10h41, próxima matéria. Linhas intermunicipais da MTU terão horário especial no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Na quinta-feira, dia 12, o feriado de Nossa Senhora Aparecida, as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela MTU nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão a mesma programação de viagens praticadas aos domingos. Já na sexta-feira, dia 13, 241 linhas intermunicipais que operam na Grande São Paulo e Baixada Santista terão intervalo de partida correspondente aos sábados ou com tabela diferenciada. As demais linhas seguirão a operação normal de dias úteis. Veja a relação em operação do dia das 13h10 no site. Hein? Informações detalhadas sobre horários de partida e itinerários podem ser obtidas no site da MTU. Clique aqui, ou no aplicativo oficial da MTU disponíveis no iOS e Android. Vinculada à Secretaria de Transportes Metropolitanos, a empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo é controlada pelo governo do Estado de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano da Baixada e média capacidade nas 5 regiões metropolitanas do estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba, Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios com transporte de aproximadamente 2 milhões de passageiros metropolitanos por dia. Tem um aplicativo que você baixa ali, que aí você acompanha os itinerários dos ônibus da MTU, você vai saber onde é que está o trajeto e tudo mais. Quanto tempo. É espetacular. Isso é muito bom, porque você controla ali e você sabe onde vai fazer. Agora, o que vai acontecer? Amanhã, feriado, vai ser o itinerário de domingo. Então, redução dos ônibus, horário estendido, aquela coisa toda. Na sexta-feira,
Na região da Baixada Santista, mantém-se o itinerário de sábado, que não é o mesmo do fim de semana, os horários não é o mesmo do fim de semana, no dia de semana, perdão. Ele é um pouco mais estendido que o domingo, mas menor que os dias úteis. Então isso já está valendo. O que é importante de tudo isso é você saber como você vai se locomover. O que eu acho estranho e que me chama muita atenção é uma questão de observar a demanda. E aí fica um posicionamento meu aqui, uma opinião mais. Aí vocês podem... Nós temos durante os dias úteis o brasileiro indo trabalhar e aí você tem uma condição de operação muito maior, porque precisa trabalhar e tudo mais. Aí no dia que o brasileiro precisa descontrair, descansar, ele sofre esperando no ponto de ônibus. É isso. Para eu trabalhar, eu tenho tudo quanto é ônibus disponível ali, agilidade. Quando eu estou no meu descanso, eu não tenho a possibilidade de mais ônibus para me locomover. Eu vou ficar lá preso no ponto. Eu vou lá na casa de mamãe, vou ficar preso no ponto. Eu vou lá para o parque, eu vou ficar preso no ponto. Gente, sou eu que estou enlouquecendo, na verdade está um pouco fora do padrão isso. Não, tá certo, muito bem pensado, muito bem pontuado, especialmente porque é um feriado que o brasileiro comemora muito, né? O Dia das Crianças, que é super importante, especialmente o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a nossa padroeira. Então as pessoas querem ir à missa, querem visitar os parentes, né? Aproveitam para ir à missa e levar as crianças. Então, muito bem pensado e pontuado. Deveriam manter a programação semanal dos ônibus para ficar mais fácil aí das pessoas, né, aproveitarem o feriado além dos dias de trabalho. Eu queria levantar 2 pontos sobre essa questão dos ônibus no feriado. A primeira é que a devoção à Nossa Senhora Aparecida ela tem 306 anos. Me pergunto se nesses 306 anos sempre foi essa bagunça, por assim dizer, com a mobilidade urbana. Acredito que sim. Infelizmente a gente não tem muita atenção com essa coisa. Eu vou fugir um pouquinho desse assunto, mas eu não vou fugir do assunto. Ontem eu li uma reportagem dizendo sobre o trem intercidades, que no caso foi licitado entre São Paulo e Campinas, está sendo, né? Entre São Paulo e Campinas, ao custo de 13,5 bilhões de reais. Esse trem, ele demorará 8 anos, vai ser entregue em 2031 para a população, com uma tarifa estimada de R$ 64,00 na passagem média entre São Paulo e Campinas, sendo cumprido esse trecho em torno de 1 hora. Nós estamos falando aí de 96 quilômetros de linha férrea que vão ser construídos em 8 anos. Como é que o Brasil vai desenvolver desse jeito? A China, ela constrói aí trilhos e quilômetros, centenas de quilômetros de trilhos em pouquíssimo tempo. Nós vamos esperar 8 anos para ter um trem entre São Paulo e Campinas. E aí a gente vê essa questão da mobilidade feita em cima de pneus e única e exclusivamente em cima de pneus. O que está acontecendo com o Brasil? Como é que a gente vai ser sério com isso? Como bem disse o Márcio, chegou o feriado, a pessoa tem direito de se divertir um pouco. No caso do feriado religioso, as pessoas irem na missa, essa coisa toda. Não vai, você vai ficar preso em casa. Ou então você vai mofar no ponto de ônibus. Não há a mínima preocupação com a mobilidade. Zero. E aí nós tivemos alguns eventos aqui no Brasil. Tivemos Copa do Mundo, tivemos Olimpíadas. Cadê o legado da Copa? Cadê o legado das Olimpíadas? Para 2 centros urbanos, pelo menos. São Paulo e Rio de Janeiro. Nem isso, infelizmente. Bem lembrado. Então essa questão da mobilidade... eu vou avisar que... Você não tem que avisar, você tem que melhorar. Mas dá prejuízo. Que prejuízo? Que prejuízo? Quem paga a passagem? Mas a empresa... Mas faz parte do contrato, faz parte do lucro. Nos fins de semana, você vai ter que melhorar. Quem apura o bônus tem que também apurar o ônus. Lógico, quem come a carne rua o osso. Exato. Agora, o trabalhador, no fim de semana que ele pode, falou, vou à praia. Ih, cara, você vai pegar um trânsito. Você vai de busão? Ônibus lotado. Você vai de ônibus lotado, volta de ônibus lotado. Você assa na praia, assa dentro do ônibus. E um ponto, hein? Se você está em São Paulo e você quer descer a serra, você vai pagar o pedágio mais caro do planeta Terra ainda para descer, tá? Tem mais essa. 37 tá agora? 35, 37, um negócio assim, é por aí. E atenção, hein? Existem duas pistas. A Imigrantes
e Anchieta. Você paga pelas duas, só que você só desce por uma. Você paga por 10 faixas, mas você só vai utilizar Você vai usar uma. Contrato Então, muito bem feito, padrão serviço público no Brasil. a tarifa mais cara do país. Do mundo. É o quilômetro rodado mais caro do mundo. Eu já fiz essa pesquisa. Ah, meu Deus. Surreal. Então, é pior, é surreal. Então tá aí. A gente entende essa questão do aviso, a gente compartilha essa questão do aviso. Porém, fica aí a observação, né? No dia de folga do trabalhador, ele não pode contar com transporte. Muito pelo contrário, ele deve ficar em casa, é isso? 10h48, próxima matéria. Relator quer aprovar a reforma tributária na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário até 9 de novembro. O senador Eduardo Braga, relator da reforma tributária, disse à imprensa que vai apresentar seu relatório em 24 de outubro e que a votação do projeto deve ser concluída até 9 de novembro. De acordo com Braga, esse calendário foi negociado e aprovado entre os presidentes do Senado e da CCJ. Toque de caixa. Acelera, porque se não for aprovado, como é que fica? Reforma tributária. Tem tudo isso aqui, como é que vai ficar, né? Então, vamos acelerar. Gente, quantos curioso. anos isso está no forno? Curioso porque essa reforma tributária mereceu atenção há muito tempo, anos, e agora resolvem fazer uma reforma sem maiores debates, a gente não sabe, né? Falam que vai passar tanto jabuti aí nessa reforma, não duvido disso. Não tem bonzinho ali dentro. Esse governo, a gente sabe que veio com a sanha arrecadatória cada vez maior, a conta só aumenta. A ministra Tebet, há dias atrás, disse que não existe a menor possibilidade do governo cortar nenhum tipo de gasto e que para isso terá que aumentar, né, a arrecadação. Para quem está nos ouvindo e não assistindo, o que é aumentar a arrecadação? Cobrar de você, pagador de imposto, muito mais. Então, uma reforma que deveria beneficiar os empresários, os trabalhadores, o microempreendedor, está sendo feito aí de uma maneira rápida, a toque de caixa, como disse o Márcio, sem discussões sérias, sem comissões, né, que mereciam analisar melhor a questão. É isso. Há cerca de 30 dias atrás nós discutimos aqui todo esse início dessa discussão da reforma tributária e desde aquele ponto nós falamos, precisamos de debates, essa coisa toda. Nós não vimos nenhum debate por aqui de temas específicos que mereceriam essa discussão por parte da sociedade sobre aquilo que vai doer literalmente no nosso bolso. Ou seja, mais uma vez foi feito na base do atropelo, mais uma vez é a toque de caixa e mais uma vez você, contribuinte, vai pagar por tudo isso e não vai ser pouco, tá? Lembrando que, dentre todas essas discussões, o que se discutiu eu preciso de uma alíquota diferenciada, eu preciso pagar menos, o meu setor contribui mais, o meu setor é isso, o meu setor é aquilo. Quem não chorou... Não amou. Não amou. Quer dizer, e no frigir dos ovos, um pequeno grupo vai acabar pagando muito mais, porque na verdade, gente, a indústria disso quer auxílio, o vendedor daquilo quer o desconto. Como é que a gente faz? Pois é. Como é que se lida com isso? Nós vamos favorecer aqui, nós vamos descontar ali. Como é que você faz isso? Quem é que... E isso vai sobrar para quem? Depois você arrecada menos, você corta. Se ao menos vai enxugar a máquina... Não parece que é um compromisso desse governo, né? Diminuir o custo. Já pensou se para cada desconto que o governo desse, para cada benefício que ele estendesse, ele tirasse o percentual do orçamento? Você vai ter que cortar em algum lugar aí, hein? Você deu desconto de 10% lá naquela alíquota, você vai ter que cortar 10% não sei aonde aí. Sim, mas você vai ter que cortar. Já pensou se fosse assim? Na própria carne não corta nada, essa aqui é a verdade. Aí seria bacana, né? Pois é, a arrecadação... Tirando a educação e saúde, tá? A arrecadação, como bem disse a Simone Tebet, ela precisa aumentar, porque segundo eles não tem como cortar gastos. Mas a agência de turismo da Janja está a todo vapor, tá? Não se esqueça disso. 10h52, próxima matéria. Brasil não se encontra em situação de equilíbrio, diz diretor executivo da IFI. O diretor executivo da instituição fiscal independente, Marcos Pestana, disse ontem que o país precisa fazer um esforço de ajuste para evitar consequências muito graves nas contas públicas no próximo ano.
O economista participou de uma reunião de trabalho na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, para analisar a evolução do quadro fiscal brasileiro. O Brasil não se encontra em uma situação de equilíbrio. Há um ajuste a ser feito. O crescimento desordenado e agudo da dívida pública pode trazer consequências muito graves. O Brasil precisa produzir um superávit primário de 1,5% do PIB, Produto Interno Bruto. No entanto, desde 2014, com exceção de 2021, produzimos déficits. E tudo indica que o deste ano vai girar entre 1 a 1,4%. A meta do déficit zero para 2024 é um objetivo desafiador, afirmou. Marcos Pestana citou proposições aprovadas ou em análise no Congresso Nacional como exemplo da preocupação do país com a questão fiscal. Ele destacou que o voto de desempate do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do COAF no novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. As informações são da agência Senado. Tá aí. Nós estamos falando dessa questão fiscal, tudo mais. Zerar déficit. Precisa de 1,5 de crescimento no PIB, já que nós temos 1,4 de déficit. Simples assim. Esse é o resultado de quando você pensa que o voto não tem consequência. O voto tem consequência e nós estamos vendo. O país não chegou até o ano não chegou até o final e o país está quebrado. Essa é a verdade. Essas maquiagens que o governo fala, não, incentiva para compra de carro, PAC e não sei o quê, nada além disso. Quem esperou picanha não vai receber. Essa aqui é a verdade. Quem achou que estava tudo muito bem, vai ter goela abaixo aí, um novo imposto, né? Eles falam, não é imposto sindical. É sim, só mudaram o nome para contribuição sindical e o país naufraga. Esse governo não tinha proposta quando foi eleito, essa é que é a verdade. Quem votou sabia disso, que não havia proposta, porque a esquerda não tinha e não tem uma proposta para o país. A prova disso é que estamos finalizando o ano, ninguém viu nada, além do que a gente assiste. Aumento da gasolina, esse superávit que a matéria fala que precisa, né, acontecer para zerar as contas. De onde é que vai vir esse superávit? O que a gente assiste na TV, nas notícias, é totalmente ao contrário. Empresas quebradas, o número de recuperação fiscal e falência um absurdo que a gente vê, né, nas notícias. Então, nada além disso. Esse foi o resultado e a consequência de colocarem no poder um governo que não tinha um planejamento e muito menos responsabilidade fiscal. Só pensa em gastar. Tá aí o resultado. Júnior? Os gastos não param e não tem dinheiro para pagar tudo isso. Essa que é a grande verdade. O país está cada vez mais endividado. Mais uma vez é um alerta que é feito aí sobre esses gastos desenfreados e a coisa parece que não tem fim. O que é muito preocupante. Agora, o ponto que eu gostaria de levantar é o seguinte: eu não me importaria se os gastos públicos no Brasil tivessem algum destino. Se tivéssemos gastando aí para construir linhas férreas, como eu falei agora há pouco, para aumentar a nossa estrutura de saúde, de educação, dar uma qualidade de vida pro brasileiro, eu não me importaria. Pelo contrário, acharia para lá de louvável. O problema é que todo esse descontrole fiscal, ele está acontecendo na base de viagem, na base de contratação de um monte de gafanhotos. Essa que é a grande verdade. Uma cacetada de assessores. Criações de ministério para acomodar ali seus aliados políticos. E, na verdade, o brasileiro está ficando para trás de novo. De novo. E o que eu acho de estranho de tudo isso é que todo mundo já viu esse filme e botaram o filme para passar de novo. Como é que a gente vai entender uma coisa dessa? Não dá para entender. O orçamento público, ele tem uma peculiaridade. Ele é uma estimativa, ele é uma previsão de arrecadação dentro de uma compactação de gastos. É hipotético e ele vai se realizando dia a dia, mês a mês, até ser concluído. O que acontece muitas vezes é se colocar algo que se observa fazer e às vezes a arrecadação não alcança, não te dá condição. E aí você tende a fazer e gerar dívidas com isso. É aquela situação básica de que você arrecada
e do que você gasta. Você imagina quando você vai viajar, mas numa condição hipotética, você faz uma previsão de viagem. Você está ali com o teu orçamento na previsão de viagem. Chega no meio de uma viagem, acontece um contratempo. Algo que não estava no seu orçamento. E aí, como é que você faz? Você corre para um cartão de crédito, você corre para um cheque especial, você vai se valer de algum artifício para cumprir aquele orçamento. Agora você imagina o governo nessa situação. Então, a condição pública no Brasil é essa. É o famoso negativo. É o negativo. O negativo no especial, é usando o cartão de crédito, é isso que o governo está fazendo. Então, a situação preocupante nossa é como chegar lá com toda a propositura que foi feita para este ano. Lógico, é como se o orçamento fosse algo vivo, perfeito. Mas é necessário você ter um controle maior, uma antecipação maior, uma previsão melhor. E que você chegue ao final do ano com superávit. E não com déficit. Então, essa questão do orçamento fiscal é necessário que se possa observar com muita clareza e ser muito sério isso. Afinal de contas, você não pode superestimar as coisas. Quem superestima não alcança. E o déficit depois fica. E aí a conta pública é o trabalhador que paga. 10h59, próxima matéria. ETEC abre inscrições para concurso técnico em administração na Zona Noroeste de Santos. A ETEC da Zona Noroeste, a ETEC Dona Escolástica Rosa de Santos, abre inscrições para o vestibulinho e oferece 40 vagas para o curso técnico de administração. As aulas aconteceram na UME, 28 de fevereiro, no Sabuó, Zona Noroeste, no período noturno, com duração de 3 meses. Em julho deste ano, o prefeito Rogério Santos anunciou que a Escola Municipal da Zona Noroeste passaria a oferecer cursos técnicos e profissionalizantes do Centro Paula Souza, em uma parceria com o Estado. Para se inscrever, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição em www.vestibulinhoetec.com.br até às 15 horas do dia 8 de novembro e pagar a taxa no valor de R$ 34,00. O interessado deve estar cursando o segundo ou terceiro ano ou ter concluído o ensino médio. As provas ocorrerão no dia 10 de dezembro, domingo, às 13 horas, com duração de 4 horas. O local do exame será divulgado no site. Já o gabarito oficial será publicado no dia 14 de dezembro, a partir das 15 horas. Para conferir o cronograma completo e ter informações, basta acessar o manual do candidato no link https://x.gd.six.ki. O técnico de administração é um profissional que presta apoio nas rotinas administrativas de diversas áreas por meio de controle de documentos, emissão de relatórios, planilhas e mais registros. Auxilia no processo de recrutamento e de seleção pessoal. Assessora no desenvolvimento de ações de marketing e realiza atendimentos em diferentes públicos de interesse da organização. Maravilha. Gente, oportunidade para você fazer um curso técnico, para você buscar aí melhorar a sua condição, né, profissional. Isso para o jovem que está ingressando agora, saindo do ensino médio, ou cursando no finalzinho do ensino médio. Isso é muito bacana. Parabéns. A única coisa que eu faço ressalva nisso é o pagamento da taxa. Gente, você vai fazer concurso público, você paga a taxa? Não é público? Por que eu tenho que pagar a taxa para fazer vestibulinho? Por que eu tenho que pagar? Mas porque tem custo. Mas vem cá, não é público? Gente, se é público, isso tem que acabar. Mas como é que vai fazer então? Tudo bem, fala que o doador não paga. Você vai tirar o sangue de um jeito ou de outro. Fica aí uma oportunidade, né, para os nossos governantes usarem melhor o dinheiro do pagador de imposto. Porque muita gente pensa, mas a taxa é só R$ 34,00. Às vezes a pessoa não tem R$ 34,00. É possível sim, especialmente nos dias de hoje, a pessoa não ter R$ 1,00, 2, quem dirá 34. E os estudantes, o nome já diz, estudante. Às vezes não tem, não trabalha, não tem R$ 34,00, os pais tão pouco. R$ 34,00 hoje em dia é refeição de uma família, né? Uma refeição muito modesta, lógico. Não vai comer picanha, obviamente, mas talvez consiga comprar ali uma dúzia de ovo. Então, muito bem colocado. Será que o dinheiro do pagador de imposto não poderia financiar esses concursos? No caso, está falando de um curso técnico profissionalizante, mas tem muitos concursos abertos que as inscrições são caríssimas, R$ 100, R$ 180, R$ 80, R$ 60.
A pessoa que já está desempregada, né, buscando ali uma colocação, prestando um concurso público, vai ter esse dinheiro para pagar? Existe a possibilidade de você entrar no site e pedir ali a isenção, mas nem sempre se consegue. Mas nós estamos falando aí da questão do sindicato, se não é obrigatório, e agora, eu tenho que pedir isenção. Meu amigo, é público. Ah, mas tem despesa. Problema do governo, ele que ajuste Use as contas a de fato. verba de uma maneira É público, melhor, eu estou né? pagando pelo público, eu estou pagando de novo. Pois é, a verba para educação não é pouca, que ela está definida na Constituição, e ainda tem essas taxas para as pessoas poderem se matricular em um curso profissionalizante. De todo modo, eu fico muito feliz de ver duas instituições que eu estudei. Eu sou formado na ETEC Aristóteles Ferreira, fiz meu ensino médio lá, e eu também estudei na UME 28 de fevereiro, fiz o meu ensino fundamental lá. Então, fico muito feliz de ver aquela região ter um curso profissionalizante com o selo do Centro Paula Souza, que tem um trabalho muito sério e muito bem feito. Então, muito bacana tudo isso, espero que prospere e que as pessoas aproveitem. Mas, como se bem disse, R$ 34,00 poderia ter sido evitado de ser cobrado, até porque, já que a taxa é tão módica, como gostam de falar, ela poderia sofrer isenção. Não custava nada, literalmente. Um outro ponto que levanto aqui, importante para o jovem que estiver nos ouvindo, porque muito se fala hoje, né, no acesso à universidade. É muito importante você fazer uma universidade, sim. Mas, como disse o Dr. José Luiz, eu também fui estudante da Escolástica Rosa, na época que ainda era ali na praia, e os cursos profissionalizantes são uma ótima opção, porque às vezes você passar primeiro pelo curso técnico, conseguir uma colocação, né? Me lembra aqui na época da nossa COSIPA, hoje os Minas, quantos colegas não tenho que iniciaram a vida aqui trabalhando como nesses cursos técnicos de desenhista técnico e depois foram fazer um curso de engenharia ou uma faculdade de TI. Então, me parece que é um caminho melhor e mais rápido para você chegar a uma profissão. Você consegue ali a sua profissão profissionalizante. E olha, tem técnico que ganha muito mais do que doutores, viu? Fica aí a dica para os jovens que estão nos assistindo, que aproveitem a oportunidade. Às vezes o caminho para ascender, né, e acessar o caminho profissional esteja primeiro no curso técnico. E eu creio que no Brasil falta realmente profissionais com essa qualificação técnica para diversos temas, né? Basta você dar uma olhada no mercado de trabalho e ver como essa demanda ela é alta. Então, realmente, o curso técnico ele é necessário. Tem muitos doutores aí que não estão exatamente qualificados para fazer muita coisa e que o técnico vai saber fazer. Então, eu acho que vale a pena investir, sim. O técnico geralmente é aquele chão de fábrica, né? Aquele que te ensina, te dá uma estrutura. Põe a mão na massa. Põe a mão na massa. Antes da continuidade, eu vou falar que, na verdade, não temos nada contra o Paula Souza, muito pelo contrário. Instituição belíssima, espetacular. A ETEC está de parabéns, está de parabéns. Eu tive a oportunidade de conhecer bem e acompanhar de parabéns. A questão da taxa aqui destoa de tudo. Eu tive a oportunidade de desenvolver um programa, certa vez, numa outra emissora, chamado Profissionais e Profissões. Este programa não era um programa voltado exclusivamente a uma casta de profissionais, e sim a todos aqueles que fazem parte da engrenagem no dia a dia, e que sem eles não acontece o dia. Vamos colocar uma situação simples? O pessoal da coleta de lixo. Tem curso técnico? Não. É necessário ter faculdade? Não. Mas se eles pararem de trabalhar uma semana, garanto a você vai olhar ali, independente da sua profissão, você não vai saber o que fazer. Verdade. Então, são essas engrenagens que fazem a sociedade girar. Os motoristas do transporte coletivo. São essas engrenagens que fazem o transporte girar. Então, todos são importantes. Mas lembrando de dizer que para cada um que tem um nível superior, você tem a necessidade de ter um quadro técnico dando base. Sem quadro técnico, você não tem base. E sem base, o país não avança. Deixa eu só fazer um comentário, Márcio, sobre esse tema, fugindo um pouquinho do tema, mas também no tema. Eu vi um comentário nesta semana, eu como adoro esportes, o Carlos Tevez, ex-jogador do Boca Juniors, ele agora ele jogou no Corinthians? Exato, o próprio.
ele agora é técnico de futebol e ele estava comentando que ele percebeu em alguns jogadores que eles não sabiam fazer operações básicas de matemática ou nem mesmo falar, e que ele achou aquilo algo horrorizante. É verdade, porque até para jogar futebol você precisa ter a cabeça funcionando muito bem. Então toda essa qualificação técnica, ela é necessária. Ah, mas o jogador de futebol ele não vai ter que fazer conta, ele não vai ter que fazer nada. Vai sim. Para ele poder fazer tudo de modo correto, ele precisa estar com a cabeça boa. Um dos instrumentos de trabalho dele é a própria cabeça. O pensamento, é você ordenar tudo isso. Então é importante sim você estar com a cabeça boa, ser qualificado, até para você ser jogador de futebol. Nunca se esqueça disso. A grande jogada, ou a pior delas, nasce no pensamento primeiro. Né? Exatamente. No pensamento. 11 horas mais 8 minutos, próxima matéria. Festival do Imigrante leva lazer, música, dança e gastronomia para a Praça Mauá, em Santos. Santistas e turistas têm a oportunidade de saborear e conhecer um pouco da cultura dos povos que vieram de longe para ajudar a formação da nossa nação. Durante 4 dias do feriado de Nossa Senhora Aparecida, de 12 a 15 de outubro, o Festival do Imigrante vai agitar o centro histórico com muito lazer, música, dança, economia criativa, oficinas e gastronomia internacional. Com a realização da Secretaria de Empreendedorismo da região na Praça Mauá, a abertura ocorre na quinta-feira, no dia 12, com um bonde de narrações que parte por volta das 11 horas da estação do Valongo e vai até a Praça Mauá, levando passageiros convidados utilizando roupas típicas e bandeiras dos países participantes da festa. A praça de alimentação, tradicionalmente o ponto mais procurado do evento, oferecerá pratos da Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, México e países africanos, Peru, Portugal e Japão, juntamente com a Rota da Cerveja Artesanal e Feira de Economia Criativa feita em Santos com 35 empreendedores. No palco da Praça Mauá, o público também poderá acompanhar diversas apresentações musicais e de danças típicas de países árabes e africanos, da Alemanha, da Espanha, da Argentina, da Itália, do México, do Japão, Portugal, Inglaterra, Grécia e Brasil. O Doca Antiguidades, na Rua Tuíte 26, também oferecerá atrações musicais. Gente, tem toda uma programação que você pode entrar no site da Prefeitura de Santos, você vai acompanhar essa programação. É muito legal. Nós tivemos aí a Primavera Criativa e agora nós temos aí essa festa maravilhosa no Centro de Santos, que estão buscando aí a revitalização do centro, ocupar culturalmente o espaço, né? E isso é muito bacana, isso é muito bom. É assim que a gente vai fortalecendo a economia, vai dando condição às pessoas estarem conhecendo mais, né, sobre outras nações, sobre outras culturas, se divertindo, se descontraindo e tendo acesso. Isso é muito bacana. Vale lembrar que era a questão do transporte, né? Ia comentar isso, né? Em que pese o transporte vai estar reduzido, mas é uma ótima oportunidade para as pessoas conhecerem outras culturas, outros lugares, né? Em tempos de tanta intolerância, briga entre países, é uma festa que vem para convergir, né, colocar várias nacionalidades e culturas diferentes no mesmo espaço para a gente promover essa pacificação de alguma maneira, ainda que seja numa festa aqui numa cidade, né, na cidade de Santos, mas estarão ali convivendo diversas culturas em harmonia e fica a oportunidade para que você conheça cultura de outros países, alimentos, né, a culinária que é muito, muito boa em diversos países. Fica uma ótima dica aí para o feriado. Olha, oportunidade bem bacana de ser visitada. O Brasil ele é um país multiétnico e você conhecer toda essa cultura de todos esses países citados aí é uma oportunidade única. Eu particularmente gosto muito. Eu já visitei algum desses países citados aí. Mas, independentemente disso, é muito bacana você ver a cultura e como essa cultura ela influenciou a nossa cultura aqui no Brasil. Como eu bem disse, o Brasil ele é um país de muita gente que veio da África, que veio de Portugal, que veio da Itália, da Alemanha, diversos países. Tem uma influência inglesa enorme, principalmente no Porto de Santos e no centro de Santos. Então eu acho que é muito bacana de se visitar e conhecer essa história. Todos esses povos eles são parte do nosso povo brasileiro, sempre convivemos em muita paz e o Brasil pode servir aí de exemplo para o mundo. Então eu acho muito bacana
celebrar tudo isso. Todos os povos unidos aqui no Brasil vieram para cá, construíram boa parte da nossa infraestrutura, convivem pacificamente, deixaram boa parte do seu legado aqui, então é muito bacana. Eu acho que essa iniciativa é maravilhosa, feita pela Prefeitura de Santos. Começa então amanhã, às 11 da manhã, e é espetacular. Então vá, compareça, divirta-se, passeie. Aproveite. Parece que o tempo vai dar uma melhorada, o sol está dando as caras aí. Tomara. Então, você aproveita ali, tem o Museu do Café, tem muita coisa ali, nossa, é espetacular. Vá, divirta-se, é gratuito, vá aproveitar. 11 horas mais 12 minutos, temos mais matéria. Próxima matéria. Escola de Bailado Municipal de Santos abre inscrições para o processo seletivo de 2024. Chegou a chance de participar do processo seletivo da renomada Escola de Bailado Municipal de Santos. Interessados devem comparecer na segunda, dia 16, terça, 17 ou quarta, 18, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, no piso térreo do Teatro Municipal Brás Cubas, da Avenida Senador Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. As inscrições para as provas são para novos alunos de idade entre 6 e 18 anos, com ingresso do 1º ao 7º ano. No ato, a adesão é preciso apresentar cópia de comprovante de residência do candidato, além de cópia do RG ou certidão de nascimento e 2 fotos 3x4. A avaliação está marcada para o dia 20 de outubro, sexta-feira, e o horário em que o aluno participará do processo de seleção será recebido no ato da inscrição. O curso é gratuito. Você ouviu falar em inscrição? Pagar a inscrição? Não falou nada de pagar a inscrição. E é renomada, que maravilha. Parabéns, a oportunidade de você começar a se tornar um bailarino, uma bailarina, né? E por que não? Denise, parabéns para a prefeitura. Parabéns para a prefeitura de Santos, que promove essas aulas, né, essa escola. Então, me parece que nesse caso está usando bem o dinheiro do pagador de imposto. Dito isso, ressaltar aqui a importância das artes na nossa vida, né? Eu acredito que sem arte, e leia-se, arte boa, né? Sem a cultura boa, o ser humano acho que não conseguiria sobreviver, e para isso temos a música, temos a dança, temos o cinema e tantas outras manifestações, né? Maneiras de se expressar a arte, a pintura, enfim. E, além do que, como disse ali na matéria, são crianças do 1º ao 7º ano. Então, é uma idade muito importante para que a mãe promova esse tipo de atividade na vida da criança, porque a atividade física, e o balé é uma atividade física, né? Tira as crianças de frente das telas, de tanta coisa ruim que a gente tem hoje no mundo, né, permeando nossos filhos. Às vezes dentro de casa a mãe não dá aquela educação, mas o mundo lá fora, a criança convive na escola com outros amiguinhos, então é uma ótima oportunidade para que as mães direcionem o filho para essa atividade física e, por que não dizer, né, para a arte, e quem sabe se tornar uma bailarina aí de renome, levar o nome do Brasil e de Santos pelo mundo. Iniciativa para lá de bacana, mais um elogio para ser feito para a Prefeitura de Santos. Esse é o bom investimento em cultura. Eu não quero ver o investimento lá em alguns artistas para fazer a abertura do carnaval ou coisas do gênero. Não, eu quero esse tipo de investimento que traga alguma resposta direta, algum benefício direto para o nosso cidadão, para essas crianças, e pode ter certeza, elas vão guardar isso pelo resto da vida. Como bem disse a doutora Denise, o investimento nas artes, nessa cultura de verdade, ele é muito bom, só vai trazer benefícios. Além do que, isso é uma atividade física, né? E essa atividade física para essas crianças, pode ter certeza, vai ter um retorno maravilhoso para elas. Ficar afastado de telas ou então grudado ali na frente de um celular, poxa, não tem benefício maior que esse. Pode ter certeza, vai criar boas lembranças. Essas crianças vão adorar esse balé. Nós temos um comentarista de sexta-feira, o André Santos, que ele participou de palcos do mundo. No Japão, Broadway, né? Viveu fora, e Cubatão, nascido aqui, e rompeu preconceitos, lutou pelo seu espaço e conquistou. Fala inglês fluentemente, fala japonês. Um dos nossos comentaristas de sexta-feira, André Santos, que faz parte desse mundo artístico e conheceu o mundo através da arte. Isso é muito bom. Parabéns. E sem taxa. Gratuito. Como deve ser. Como deve ser. Diz a palavra do Mandaloriano, né, Maria Clara? Como deve ser. 11 horas mais 19 minutos, encerramos. Temos mais alguma coisa?
Nós estamos encerrando aqui o Virtual News de hoje, agradecendo essa dupla participando sempre às quartas-feiras. Agradeço, Márcio, a participação em mais um programa e vou deixar aqui um comentário a respeito desse feriado, né? Quando a família real, né, a princesa Isabel foi banida, porque foi isso que aconteceu quando instituíram a República no Brasil, a família real foi banida, né? Só voltou depois de muitos anos com a lei do banimento. Voltaram, mas não voltaram, né? Quando voltaram já estavam mortos. Mas enfim, não é isso que quero dizer. Quero contar aqui que antes da princesa Isabel deixar o país, que ela amava muito, ela deixou para Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Mais conhecida como Nossa Senhora Aparecida. Ela pediu para que fosse feita uma coroa de ouro para Nossa Senhora Aparecida e um manto. E deixou uma mensagem muito bonita, que até me emociono para contar. Ela disse que enquanto ela estivesse longe do país que ela tanto amava, Nossa Senhora haveria de cuidar e proteger o Brasil na ausência dela. Então, termino o programa agradecendo a participação e pedindo que todos tenham um momento de reflexão, independente da religião, né? Vamos falar aqui de religião, vamos pedir para que Nossa Senhora, com o seu manto sagrado, tome conta do Brasil e mais, cuide de todas essas vítimas dessa coisa horrorosa que aconteceu em Israel. Recolha essas almas, especialmente das crianças, no seu lar, né, no seu braço de amor, e que console especialmente as famílias, sejam israelitas ou palestinos, que perderam os seus entes queridos. Então é a mensagem que deixo para finalizar o programa. Mais uma vez agradeço, Márcio, Maria Clara, a doutora Denise. Feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que ela continue protegendo o nosso Brasil e que a gente consiga superar todas essas dificuldades que temos no nosso dia a dia, né? É o que todo brasileiro tem essa fé bonita. Todo não, né? Afinal de contas, nem todos são católicos, mas boa parte do Brasil tem essa fé e essa devoção que, como eu falei antes, já tem 306 anos. Curtam o feriado de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, e o título que eu mais gosto de falar dela, Rainha e Padroeira do Brasil. Que Deus proteja a nossa nação. Só um adendo, Denise, ninguém especial assistindo hoje, porque ela está sempre mandando alô, alô minha mãe, alô minha tia, alô minha filha. Ninguém comentou, eu não tive então, alô para todo mundo. Não tive nenhum pedido especial de beijo hoje, acabou gerando atrito, viu, Márcio? Porque eu mandei alguns beijos, então falaram, mas eu sou seu amigo primeiro, eu sou não sei o quê. Então deixa um beijo para toda a minha audiência, todo mundo que me assiste, meus familiares, meus amigos que eu amo muito. Sintam-se beijados e abraçados. Tem gente fora do país, Estados Unidos, Polônia, Europa, enfim, um beijo em todos vocês, meus queridos. Ô, Márcio, aproveitando também, já que você sempre me chama de Júnior Santista, e esse é o título que eu mais gosto, para falar a verdade. Depois de 3 vitórias consecutivas e o presuntismo, agora nós estamos rumo ao título, meu amigo. Da zona de rebaixamento rumo ao título. O colesterol e o açúcar ajudaram o Santos. Ajudaram, rapaz. Você vê só como é que são as coisas. Já deixou a zona de rebaixamento, tá naquela ápice de subida e vambora. Tem um jargão que o pessoal da NBA usa, né? Quando começa a temporada, entreguem as taças. Entreguem as taças. Olha o Santos aí. Botafogo se cuida, hein? Tá parecendo tá parecendo que vai disputar o título de tanta felicidade. Como disse nosso amigo Dudu Pereira, é um campeonato disputando a final, lá quem é o campeão, e outro campeonato disputando quem não vai cair. Quem não vai rebaixar. E os jogos são espetaculares nos extremos, é muito bom. E ouso dizer que os jogos do pessoal, né, da categoria B ali, que está lutando para não cair, acho que estão mais especiais e mais quentes, né, mais legais do que o pessoal lá do G4. Com muita adrenalina, né? Com muito presuntismo. Mais emoção, O presuntismo implantou um pastel tático e o Santos começou a ganhar. Olha só que coisa bacana. O presuntismo fazendo feijão com arroz. Exatamente, fazendo feijão com arroz. E foi eficiente. Esse é o lado bom. Tá vendo só? Torcedor santista, aproveite, aniversário da Vila Belmiro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Rezem pelo Santos porque a coisa tá melhorando. Começa a agradecer e rezar. E peça pros outros, pessoal, a gente tá rezando aqui. É isso aí. Peça pros outros acompanharem, senão. 11 horas mais 24 minutos.
Agradecendo a Denise, Obrigada, agradecendo o Márcio. Júlio Santista, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Tá aí, tá sextando numa quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, da Conceição Aparecida, né? Padroeira e Rainha do Brasil. Agradecendo a sua audiência, desejando a você um feriado religioso espetacular, seja você devoto ou não devoto, seja você cristão ou não cristão, mas seja pessoa de fé. Acredite na sua religiosidade, na sua espiritualidade e na sua fé. E decorra os seus dias de acordo com essa fé, com essa crença. Beijo para mandar. Eu vou mandar um beijo aqui para minha criança especial, que é a Manu, minha netinha. Amanhã é dia das crianças. Olha aí. Um beijo, meu amor. A vovó ama muito você e um beijo em todas as crianças também, né, do Brasil. Tá aí. Através do beijo da Naru, um beijo para todas as crianças nesse país espetacular. E um beijo também para todos aqueles que nesse momento se consternam com toda a situação na Palestina, onde crianças, nesse dia 12, que é o dia do Brasil, mas são tidas como reféns. A minha criança maior aqui, parabéns, muito obrigado, amanhã é dia dela também. Nossa querida Maria Clara. Maria Clara. E agradecendo a você, agradecendo a sua audiência, aproveite espetacularmente esses dias de descanso, com transporte reduzido ou não, aproveite. Fique com Deus. Daqui a pouquinho o Virtual News está à disposição para você nas redes sociais, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E até segunda-feira, isso mesmo, segunda-feira, afinal de contas, vamos descansar um pouquinho também. Até segunda-feira com mais um Virtual News, a partir das 9h30 da manhã, se Deus quiser. Virtual